Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Euler Santos e estamos começando mais um vídeo aqui no meu canal. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, pois todas as terças e quintas-feiras às 18 horas temos vídeos novos com o propósito de transformar a sua vida. Antes de começar a falar o tema principal desse vídeo, me permita te fazer uma pergunta. Você se lembra do Telex Free? Uma empresa que oferecia ganhos rápidos. O Telex Free era uma empresa de marketing multinível. Então, nesta época eu investi nessa empresa. Vou te contar como foi o que aconteceu. Eu investi nessa empresa um recurso que eu havia guardado há muito tempo. Eu decidi acreditar nessa empresa e a investir, porque muita gente falava dessa empresa. Mas eu não fiz algo fundamental, que era avaliar e verificar quem realmente era essa empresa. Foi um erro meu e aqui estou para falar para vocês o que eu fiz de errado e para que você não caia nesse mesmo erro que aconteceu comigo. Isso foi uma experiência de vida para mim. E hoje eu vou te contar um pouco dessa história. Bem, eu resolvi investir nessa empresa porque ela oferecia ganhos rápidos, excelentes ganhos em curto tempo. Era uma empresa de marketing multinível e que vendia na época VoIPs. Na verdade, era contatos telefônicos que você poderia fazer via computador. E isso era o produto que eles diziam vender. E eu vendo tudo aquilo e muitas pessoas validando que aquela empresa era séria, eu resolvi fazer um investimento nela. Pois bem, investi um recurso consideravelmente alto nessa empresa. E nos primeiros meses que eu fazia o acompanhamento da evolução, eu tinha recursos que realmente tinham um retorno muito interessante. Mas aí aconteceu até o terceiro mês, porque a empresa começou a dar dinheiro até o terceiro mês e depois do terceiro mês parou. Então o que aconteceu? Eu perdi todo o recurso que eu havia investido naquela empresa. O Ministério Público decidiu em bloquear a empresa porque constatou que a empresa era uma pirâmide financeira. E eu, como havia investido todo o meu recurso naquele momento, eu fiquei desesperado. Na verdade, eu fiquei extremamente preocupado e chateado, porque todas minhas economias eu havia investido na empresa e de repente trava, para tudo, ou seja, ninguém pode mais entrar e ninguém pode mais sair e não se pagava quem as pessoas que haviam investido. E isso para mim foi um terror. Foi uma fase muito difícil e complicada na minha vida, porque eu havia acreditado na empresa, que eu iria ter retorno. Aí foi o meu erro, acreditar numa empresa que eu não conhecia profundamente. No final das contas, eu perdi todo o recurso, a empresa parou e até hoje essa empresa não devolveu o dinheiro investido dessas pessoas e eu sou um deles e simplesmente acabou-se, parou totalmente a empresa. Eu perdi completamente todo o investimento que eu havia colocado nessa empresa. Investi em algo que não tinha total conhecimento da empresa, havia investido por indicações, por falarem que a empresa dava muito certo e não me aprofundei a conhecer sobre a empresa. Ocorre que a empresa parou, faliu e eu zerei todo o meu recurso que eu tinha. Acabou todas as minhas economias porque eu havia investido tudo na empresa, com o propósito
e com a esperança que eu receberia isso de volta, mas não recebi. Perdi completamente o recurso e as minhas economias que eu tinha. E baseado nessa experiência que eu passei, algo que eu não indico a ninguém é colocar todos os ovos no mesmo cesto. É isso mesmo. Não coloque todos os ovos no mesmo cesto. Pense primeiro em dividir esses ovos para que você não venha perder. E se alguma dessas oportunidades derem problema ou parar, você não perde as outras oportunidades. Então, a minha recomendação a você é que divida os ovos nos cestos de oportunidades diferentes e se caso alguma dessa venha parar, você não fica na mão. Você tem as outras duas oportunidades de investimento que não vai fazer com que você perca todo o seu recurso. Um bom investidor e um bom empresário nunca investe todos os seus ovos de uma vez só. Ele divide os seus ovos no cesto, porque justamente pela segurança que determinado investimento pode trazer. Pense nisso. Veja bem, grandes pessoas, grandes empresários, ricos, bem-sucedidos, são cautelosos e cuidadosos com seu recurso. Ele não gasta dinheiro de qualquer forma. Ele não investe o seu recurso em qualquer pessoa. Ele primeiro avalia quais serão os riscos, o que aquela pessoa que ele vai se conectar tem a oferecer para ele, qual é o histórico daquela pessoa, se realmente ela tem um histórico de uma pessoa bem-sucedida, se é uma pessoa correta, existe alguma possibilidade de perdas ali, então realmente ele não vai investir. Mas se realmente essa pessoa for séria, correta, tem um histórico positivo de ganhos reais, ela realmente vai se interessar e conhecer mais profundamente o seu projeto. É importante entender que você precisa passar uma confiança para aquela pessoa que vai investir em você. Mas a princípio, fundamental que você passe uma confiança e tenha um histórico positivo para essa confiança ser impressa na pessoa que está verificando o investimento em você. Mas principalmente, também tenha um nome limpo. É isso mesmo. Como você quer que uma pessoa invista em você se você nem um nome limpo tem? Não dá. Então, o histórico positivo também inclui o seu histórico junto aos órgãos de defesa ao consumidor. Justamente porque se você cuida do seu nome, cuida do seu crédito, uma consequência é que você vai cuidar do que você está envolvido, o seu negócio, a sua ideia e buscar um investidor que com certeza tenha uma referência positiva e que ele vá confiar em você. Mas o investidor, ele vai procurar saber tudo da sua vida. É isso mesmo. Ele vai minuciosamente verificar quem você é. E ele tem ferramentas para verificar isso. Não ache que você não falando, ele vai deixar para lá. Não, não, não. Hoje em dia nós temos ferramentas no mercado que quando joga o nome e o CPF da pessoa, sai um histórico todo da vida dele. Principalmente o seu rate, o seu score, que é onde fala que qual que é o posicionamento no mercado financeiro que se encontra. Pense nisso. Tome muito cuidado com o seu nome, mas principalmente tenha um histórico positivo. Mas ter investido na Telex Free foi um erro que eu cometi, que fez eu voltar ao zero. Eu perdi tudo nessa empresa que investi, nessa pirâmide financeira, segundo o Ministério Público.
eu não tinha mais nenhum recurso. Eu perdi completamente todos os meus recursos. Na verdade, não só perdi, como eu também tinha compromissos. Tinha conta de apartamento, tinha conta de carro, né? Então tinha dívidas que todo mês as dívidas não param. Todo mês eu tinha que pagar as minhas despesas. Então o que acontece? Se eu coloquei todo o meu recurso naquela empresa e ela quebrou, e as contas não paravam de vir. E o que eu fazia? Ficava super preocupado, porque eu me preocupo muito com a responsabilidade de arcar com os meus compromissos. E isso me consumia dia após dia. Mas algo eu nunca fiz perante essa situação era transferir a minha responsabilidade. Você tem que entender que quando você toma uma decisão, você tem que arcar com a decisão que você tomou. Nessa oportunidade de ter investido na Telex Free, eu realmente tomei uma decisão, mas eu fui indicado para investir nessa empresa. Isso, pessoas me sugeriram fazer investimentos nessa empresa para obter ganhos muito positivos. E é o que eu fiz. Eu investi nessa empresa e não deu certo. De quem foi a responsabilidade? Minha. Foi eu que fui o responsável. Por quê? Porque eu decidi a investir na empresa. Ninguém fez isso por mim. A decisão foi minha. Eu fui o responsável por investir nessa empresa. As pessoas têm que entender que quem indicou não foi responsável. Ela simplesmente indicou uma possibilidade de ganho de pessoas que estavam falando bem da empresa e ela havia entrado na empresa e também estava ganhando e me convidou a fazer parte desse ganho. A decisão de entrar era toda minha e principalmente a responsabilidade, porque eu tomei uma decisão nesse momento. Entenda bem, não terceirize a sua responsabilidade. Não queira culpar a quem não tem nada a ver com as suas decisões. As suas decisões, seja positivas ou negativas, são suas. No caso, eram minhas. Eu tomei a decisão de investir numa empresa que não deu certo, mas eu fui o responsável. Eu tenho claro isso para mim. Eu fui o responsável e perdi. Então eu não tinha que culpar ninguém. Ninguém tinha nada a ver com isso. Então é algo que eu oriento e indico a vocês. Tome cuidado, não culpe as pessoas pelas decisões que você toma. Vejam bem, as pessoas têm uma grande tendência de orientar ou de culpar as pessoas por algum erro que ela cometeu. Isso é errado. Isso é culpa sua. Mas vejam bem, e se der certo? Aí a pessoa vira e fala, não, foi eu que fui o responsável. Mas espera aí, quando der errado a outra é culpada, mas quando dá certo você é o responsável? Não bate. Então tome muito cuidado e seja responsável pelas suas atitudes. Seja responsável pelos seus atos. Mas o que eu quero falar para vocês? De forma alguma, coloque todos os ovos no mesmo cesto. Eu falei isso anteriormente. Tome cuidado de dividir os ovos no cesto. Busque ter investimentos de oportunidades diferentes uma da outra. Porque se o mercado não tiver bom para determinado investimento, você não corre o risco em outros dois investimentos. Mas, se o mercado tiver bom para os três, excelente, você continua ganhando e investindo nessas três opções. Mas a minha orientação é que nunca coloque todos os ovos no mesmo cesto. Quando eu falo ovos, quer dizer o seguinte, nunca acredite numa oportunidade só e coloque tudo que você tem naquela oportunidade. Não faça isso.
Distribua os ganhos em determinadas oportunidades. Ganhe pouco, mas ganhe sempre. Tome cuidado disso. Não existe ganhos rápidos, ganhos meteóricos. Isso é uma balela. Não existe ganho sem trabalhar arduamente. Você precisa entender isso. Ganhos devem ser feitos através de muito esforço e muito trabalho. Se não houver muito trabalho, desconfie. Não vá. Não ache que investir em algo você vai ganhar 300, 200, 300% em um investimento. Isso é estelionatário que está tentando te passar a perna. Então tome muito cuidado com isso e pense bem. Se vai investir em algo, invista um pouquinho de cada vez e vai aumentando aos poucos. Isso é ser cauteloso nos negócios. Grandes empresários, grandes pessoas bem-sucedidas e pessoas ricas fazem isso. Investem aos poucos, são cautelosos e cuidadosos com o recurso que têm, porque suaram muito para ter aquilo que têm. Tome cuidado com isso e pense nisso. Esse vídeo fez sentido para você? Então, comente aqui embaixo o que você achou. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva agora mesmo. Você não vai perder essa oportunidade, porque nós temos conteúdos riquíssimos para você se desenvolver na sua vida, na sua carreira e no seu negócio. Um forte abraço e até o próximo vídeo.